Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Graça e paz, igreja. Nesta linda manhã da Escola Bíblica Dominical, queremos exaltar o nome do nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor com todas as nossas forças, queremos agradecer, queremos descansar também em suas promessas. Ele tem sido fiel para conosco. Amém, igreja? E nesta manhã nós temos a lição número 10. Nesta lição de número 10 da revista, tem como tema: com Deus não se brinca. Olha que tema, é? Com Deus não se brinca. É uma sucessão, sim, do que terminamos semana passada. Semana passada nós terminamos o estudo de número 9 sobre a relevância dos 10 mandamentos para com a igreja. E agora, nesta lição, falaremos sobre esse tema tão sugestivo. Com Deus não se brinca. E nós temos a leitura bíblica. Eu gostaria que os irmãos... Está ali na revista, já está colocada na primeira página, mas é bom sempre, talvez você não tenha a revista. Nosso irmão Laércio sempre coloca a transparência, sim? Então você vai ouvir, mas também vai ler. Tenha como regra de fé e prática a sua Bíblia, sempre. Então vamos manusear a Bíblia, sim? Talvez você queira apontar, anotar alguma coisa, mas é bom sempre com sua Bíblia, a sua Bíblia na mão. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Diz a palavra do Senhor: porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Repetimos: porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Oremos. Querido Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa linda manhã de escola bíblica. Nós te louvamos, Pai, por tudo o que o Senhor está fazendo pelo seu povo. Obrigado, Pai, porque no meio de tanta tragédia mundial, diante deste colapso, deste caos universal, o Senhor cuida dos céus. O Senhor cuida da menina dos seus olhos. O Senhor cuida da eleita, da amada, da noiva do Cordeiro. Obrigado, Senhor. É bondade do Senhor o poder proteger os teus. Nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, porque verdadeiramente não há Deus como o Senhor. Muito obrigado, Pai. Dá-nos uma manhã de escola bíblica na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Então, como nós vimos a lição anterior, gostaria de começar, sim, relembrando as palavras que Deus iria falar com Moisés. Sim? Deus fala com Moisés antes do decálogo, sim? A lição de hoje, o texto básico, está em Deuteronômio, sim, você tem na revista, vai falar sobre o decálogo, sim? Vai falar sobre o decálogo, os 10 mandamentos, sim? Sobre os 10 mandamentos. Mas eu vou atentar que antes dos 10 mandamentos, Deus chamou no particular a Moisés. E eu gostaria de ressaltar esses 3 versículos. Por favor, busque comigo. Éxodo, capítulo 19, versículos 4, 5 e 6. Éxodo, sim, livro de Éxodo, livro de Moisés, Éxodo, capítulo 19, versículos 4, 5 e 6. Achou? Vamos à leitura. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém, igreja? Então,
Deus chama no particular a Moisés, sim, diante de Moisés dar os 10 mandamentos, o decálogo, ele vai falar: tendes visto, versículo de número 4, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. E a promessa que Deus dá para Israel. Sendo assim, nós temos, sim, sendo assim, nós temos este Deus bondoso para com sua nação. Este povo aqui, biblicamente, que viu com braço forte humilhar a Faraó, humilhar a todo aquele exército bem militarizado, como humilhou somente com a sua palavra, somente com a sua voz e também com os efeitos miraculosos a qual ele operou ali na terra do Egito. E aqui nós podemos ver que verdadeiramente Deus tem braço forte para com seu povo. Sendo assim, vamos dar início ao primeiro ponto, sim, dar início ao primeiro ponto da Escola Bíblica Dominical. E da lição de hoje fala sobre a exclusividade de Deus. E tem como referência bíblica Deuteronômio, vamos abrir, eu acompanho, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 5, é o quinto livro do Pentateuco, sim, Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 7, está ali na revista, mas é sempre bom ler a Bíblia. Diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 5, versículo 7, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? O Senhor fala, não terás outros deuses. E observe, na minha tradução bíblica, esse deuses é com D minúscula, sim? Por quê? Porque o único Deus verdadeiro, exclusivo, é com D maiúsculo, sim? Deus minúsculo, você vai ver em Coríntios, é o Deus deste século. Na primeira epístola de Coríntios fala, o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos, não de todos, mas de muitos. O Deus deste século. Esse Deus deste século é com D minúsculo, sim? Então, você sabe quem é. Mas a exclusividade deste Deus, quando ele disse, não terás outros deuses. Não é que Deus tenha medo de outros deuses. Até porque não existem outros deuses. Não há outros deuses. Sim? As divindades são criadas pelo homem. As divindades são criadas por nós, pela nossa imaginação, pela nossa ignorância. Sim? Mas não há outro Deus. Muitas vezes Israel atribuía certos milagres a outros deuses. Por exemplo, foi ali no mesmo deserto, que quando Moisés sobe para o Monte Sinai e vai ali consagrar 40 dias e 40 noites, Deus falaria com ele. E ele, claro, desceria com o decálogo. Primeiro, Arão e o povo, alguns rebeldes, trouxeram ouro, derreteram esse ouro e fizeram uma imagem de um bezerro. E Arão disse, este é o Deus, Arão, viu? Este é o Deus que vos tirou da terra do Egito. Era um boi, sim, um touro de ouro, fundido a ouro. Então, já desde os primórdios, sim, e dentro do próprio povo, a rebeldia para com Deus era tamanha,
sim? Mas foi nesse momento que Moisés descerá com o decálogo, com os 10 mandamentos. Então, atente para o que disse Oséias. A referência bíblica está na sua revista, mas também vamos conferir na Bíblia. Oséias, lá depois de Daniel, sim? Depois do profeta Daniel, nós temos Oséias. No capítulo de número 12, achei, Oséias, capítulo de número 12, apenas o versículo de número 1. Oséias, capítulo de número 12, versículo de número 1. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo o dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Efraim apacenta o vento e persegue o vento. Esse vento eram os deuses, como disse Jeremias também, que nada são os deuses em ignorância das nações. E sendo assim, Israel equivocou-se muitas vezes. Houve momentos que Deus, sim, se indignaria com este povo, a qual ele tratava de amada, de esposa, sim? E aqui tem a sugerência, sim? A sugerência fala quando um homem verdadeiramente ama a sua esposa, ama a sua mulher. Claro, óbvio, ele não vai compartilhar a mulher com toda a vizinhança, certo? Deus também não quer que a sua amada, sim, a nação eleita, hoje, o Israel de Deus, a sua igreja, a noiva, também se corrompa em idolatria. E eles, para provocarem o Israel antigo, físico, para provocarem este amor que Deus tinha com Israel, construiu um ídolo, sim? A qual colocou o nome de Baal. Sabe o que significa Baal? Esposo, marido. Israel estava ofendendo diretamente ao Senhor, como dizendo: não queremos mais ser a tua amada. Agora o nosso amado é Baal. O nosso esposo é Baal. O nosso amor é Baal. Olha a loucura que tinha esse Israel. Olha a loucura, tamanha loucura que fizeram ídolos. Até houve uma época que Acabe faria dentro do próprio templo do Senhor, faria com que estivesse esta imagem impoluta e grande, construída pelas mãos de artífices de homens, a imagem de Baal. Houve momentos também que se levantaram imagens de Ashera, sim? A deusa da fertilidade. Houve momentos também que se fizeram imagens de um deus Moloque, o deus do fogo. Olha que loucura, que loucura. Nada de cordura espiritual tinha este povo. A loucura de fazer Moloque, passavam seu primogênito, consagravam no fogo, matavam o primogênito para que todas as outras crianças que virem após sejam abençoadas por Moloque. Olha que loucura tinha este Israel de Deus. E Deus disse, sim, Deus já tinha dito ali, lembra o primeiro versículo que nós lemos, Deuteronômio 4:24, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. Não é Moloque, não. É Deus, este Deus que é fogo que consome. Mas o Israel de Deus sempre desviou o coração, olhando e fazendo imagens. Mas Deus é exclusivo do seu povo. Por isso ele disse: não terás outros deuses diante de mim. E outra referência não está na revista, mas gostaria que você, por favor, abrisse essa referência bíblica em Isaías capítulo 42, sim? Isaías
capítulo 42, tome seu tempo, sim, manuseie a Bíblia, sim, faça de conta que você está ali dentro da igreja, dentro do templo. Isaías, capítulo 42, versículo de número 8, diz a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei ao trem. Sim, a minha glória não a darei ao trem, nem a minha honra a imagens de escultura. Olha aí o que fala o Senhor. Por isso, a exclusividade deste Deus. Deus é único, Deus é exclusivo, Deus verdadeiramente se manifestou para com Israel com braço forte. Sendo assim, não devemos ter outros deuses. A revista fala aqui, e a gente sempre fala, porque às vezes nós fazemos ou tornamos uma divindade. O carro pode ser endeusado, a mansão, o apartamento, sim, pode ser endeusado, os Santos, o Corinthians, o Flamengo pode ser endeusado, sim? A família pode ser endeusado. E hoje? Hoje, em nosso meio, pode ser o computador bom, pode ser endeusado. A televisão com suas séries pode ser endeusado, sim? O trabalho pode ser endeusado. Quantas vezes, muitas vezes, caímos como Israel, de endeusar alguma coisa e não ter Deus como exclusividade em nosso coração. O ponto número 2 fala sobre a incomparabilidade de Deus. A incomparabilidade de Deus. Com que podemos comparar Deus? Já pensou? Com que podemos comparar Deus? E nós temos ali na revista o versículo bíblico em Deuteronômio. Vamos lá, de novo folhear a Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 5. Apenas o versículo de número 8. Achou? Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 8. Diz a palavra do Senhor: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A incomparabilidade de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu. Que há? Anjos. O homem já viu anjo? Porque o que não falta é imagem de anjo, sim? E seres com asas, sim? Seres com asas, seres alados. Quase sempre eles são pintados em quadros loiros, de olhos claros. Aqui teriam que ser tupiniquins, né? Aqui deveriam ter arco, flecha, boleadora, porque aqui na América do Sul, em Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, a gente não tem muitos loiros, sim? Com olhos claros, bem brancos. Não, somos todos tupiniquim por aqui na América do Sul. Essa presença de seres com asas, loiros, sim? E claros, é uma mentalidade europeia, sim? Uma mentalidade europeia. Então, não devemos fazer imagens de anjo. Muito menos, sim, muito menos, fazer reza, oração para anjo. Você já viu alguém fazer? Eu já. Fazer oração para anjo, reza para anjo. Olha só. E Deus é incomparável. Deus não se pode comparar a anjos. Também nesse versículo, diz que não devemos fazer imagem, sim?
que de alguma coisa baixo aqui na Terra. E aqui nós temos muitas imagens, sim? Tem as religiões das imagens. Tem imagem para tudo nas religiões. De cavalo, de elefante, de um gordinho barrigudo, sim? De barbudos, de mulheres, de criança, meu Deus, de animais. É uma ignorância espiritual fazer qualquer tipo de imagem. Por isso o Senhor disse, não farás imagem de escultura e também nem nas águas que estão debaixo da terra. Então, sereias, sim? Metade homem, metade mulher. Esse negócio, sabe, de idolatria barata, a qual tem a muitos enganado a vida toda, comparando esta criatura, comparando-la ao Criador. Imaginem-se o Criador olhando homens e mulheres, adorando, levando sobre seus ombros, fazendo procissões com bonecos, com bonequinhos, sim? Ou com bonequinhas. Que situação paupérrima. Como comparar a este Deus com essas barbaridades feitas por mãos de homens? Sendo assim, nós temos 3 tópicos nesse primeiro subponto número 1. E primeiro é a revelação de Deus. Está na revista aí, a revelação de Deus é por palavras e não por formas. A revelação de Deus é por palavras e não por formas. E tem ali Deuteronômio, capítulo 4, versículos 12 a 15. Sim, está ali pertinho. Deuteronômio, capítulo 4, sim, versículos de número 12 ao 15. Diz a palavra do Senhor. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo. O Senhor vos falou do meio do fogo. Não é para adorar o fogo, não. Ele falou. A voz das palavras que ouviste, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele e a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Guardai a nossa alma, guardai o coração de toda idolatria criada por mãos de homens. Por quê? Porque o povo só ouviu a sua voz. Só ouviu a sua voz. Não viu imagem nenhuma. Não viu imagem nenhuma. E quem pode ver a Deus? Quem é que pode ver a Deus? Veja ali, 1 Timóteo, vamos lá, leitura sugerida na revista, 1 Timóteo, capítulo 6, sim, estou procurando aqui na minha Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16, diz a palavra do Senhor: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, e que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Amém. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, e que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, e somente a ele, toda honra, glória e poder eterno para sempre. Amém. Ninguém pode ver este Deus. Por isso, não devemos fazer imagem, muito menos de um homem barbudo, velhinho, de bastão, de cabelo branco. Não devemos fazer imagem nenhuma, porque homem nenhum
viu com seus olhos pecadores o Criador. Outra cita bíblica, nós temos aí em João, sim? Evangelho de João, capítulo 1. Vamos procurar Evangelho de João, capítulo 1, e o seu versículo de número 18. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. A primeira parte A do versículo 18 do capítulo 1 de João. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Por isso, a incomparabilidade deste Deus. Deus não se compara a imagem nenhuma, porque ninguém viu a Deus. Agora você talvez me diga, o veremos? Sim, naquele grande dia o veremos, mas por enquanto ninguém o viu. O ponto B diz, Deus requer especial atenção ao seu nome e não à sua imagem. E não à sua imagem. Lembra quando o Senhor falou para a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 24, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, sim, em espírito e em verdade. Aqui diz, Deus requer especial atenção ao seu nome e não à sua imagem. Deuteronômio, voltamos para lá, Deuteronômio, capítulo de número 12. Deuteronômio, capítulo de número 12, versículo, apenas o versículo de número 5. Achou? Deuteronômio, capítulo 12, verso 5. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Amém? Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. O nome, sim? Ele quer que nós verdadeiramente prestemos atenção a seu nome. Este, sim, está bem presente, este caráter de Deus invisível, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 17. 1 Timóteo, capítulo de número 1. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 17. Diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo 1, 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Rei eterno, imortal, invisível. Ele pode sim dar uma visão, como deu para João, o seu discípulo amado, ali em Apocalipse. Diz que quando ele viu, no capítulo de número 1, não estou com a Bíblia aberta, só lembrando do capítulo 1 de Apocalipse, diz que quando ele viu, teve esta visão, ele caiu como morto. Verdadeiramente, ele morreu. Caiu como morto. Esteve ali um tempo, como também falou com Zacarias, com Ezequiel, com Daniel, homens que verdadeiramente morreram quando tiveram esta visão. Sim? Porque verdadeiramente nós temos que morrer para a nossa carne. Nós temos que morrer para a nossa carnalidade, para entrar no mundo espiritual. Assim como nós estamos carnudos, não vamos entrar nunca.
Deus verdadeiramente requer que estejamos mortos para estas paixões da carne. Estes homens a qual nós citamos, Daniel, Ezequiel, João na ilha de Patmos, estes homens estavam mortos para os apetites, para os deleites da carne. Não eram carnudos como nós, eram homens espirituais, homens a qual tinham morrido para este mundo e viviam a vida espiritual plena em Deus. Por isso, ele disse, a Bíblia disse, caiu como morto. E depois Deus disse, levanta-te, eu quero falar contigo. Sim? Porque verdadeiramente tinham apagado. E ali, quando eles viram a visão, e foi uma visão, sim? Deus lhe mostrou uma visão. Por isso, a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, que Deus é invisível. Não podemos comparar a este Deus. Não podemos comparar este Deus. Deus é invisível. E o ponto C, o subponto deste ponto 2, fala sobre a idolatria é um absurdo, é um desrespeito à inteligência, adorar alguma coisa feita por nós mesmos. Vamos lá, Isaías 44, de novo, Isaías 44, sim? Isaías 44, estou procurando, procure na sua Bíblia, versículo de número 6. Achei. Isaías, capítulo 44, e o seu versículo de número 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Verso 9. Todos os artifícios de imagem, de escultura, são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunha de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Sim? Então, aqui nós vemos verdadeiramente em Isaías 44 que é uma loucura, é um absurdo verdadeiramente a idolatria. Sim? Em Atos capítulo 17, versículo de número 4, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Verdadeiramente, a idolatria é um absurdo. E nós olhamos, quando olhamos para as nações, não olhamos não só para a América do Sul com sua idolatria, quando olhamos para a África, quando olhamos para a Ásia, sim? China, Japão, Índia, Rússia, quando olhamos para essas nações, meu Deus, é uma idolatria tamanha. Mas eu quero acreditar que depois de tudo isto que tem acontecido no mundo, depois deste vírus que causou terror às nações, paralisaram-se as nações, os aviões, autobuses, metrôs, sim? Tudo parado. A economia trancou. Depois de tudo isso, eu acredito que algumas nações voltarão os seus olhos para o Senhor. No meio desta pandemia,
Se levantou um presidente no Paraguai clamando em cadeia nacional, sim, para que todo o Paraguai buscasse o Senhor. Sim, para que todo o Paraguai buscasse o Senhor. Em Panamá, em Costa Rica, El Salvador, muitos fizeram a mesma coisa. Muitas nações, a qual a idolatria tinha tomado conta, voltarão os seus olhos para o Senhor. Não para a imagem esculpida, senão para o Criador dos céus e da terra. Com certeza, o Criador tem mais valor do que a criatura. Hebreus capítulo 3, versículo de número 3. Vamos lá? Hebreus capítulo 3, versículo de número 3. Diz a palavra do Senhor em Hebreus, deixa-me cheguei, Hebreus 3, verso 3. Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Hebreus, capítulo 3, versículo de número 3. Sim? Jesus todavia tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Louvado seja Deus. E o ponto de número 2, já encerrando, sim, este segundo ponto sobre a incomparabilidade de Deus, vai falar sobre não adorarás nem lhe darás culto. A proibição da adoração às imagens é justificada pelo próprio Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Esse aqui é Êxodo capítulo 20, versículo 5. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Louvado seja Deus. Não adorarás nem lhe darás culto. Nós olhamos, volto a repetir, para este mundo que vem trilhando já de longos séculos a idolatria. Este mundo que está colapsando. Eu imagino, sim? Sim, imagina as religiões. Acendendo incenso, sim? Acendendo incenso. Que mais? Tocando as imagens, sim? Imagina. Os religiosos, sim? Os religiosos. E nós? Como nos temos comportado diante desta pandemia? Como nós temos buscado o rosto do Senhor? Porque verdadeiramente Deus não se compara a nada visível. O meu Deus e o teu Deus, aquele que quando você cai de joelhos, você começa a clamar pelo seu nome, você começa de olhos abertos, de olhos fechados, deitado em pé, mas tem oração que nós fazemos sim de joelho. E nós, quando entramos em oração, nós podemos sim sentir a sua presença. Nós também, quando oramos e estamos com a palavra de Deus, nós podemos ouvir a voz deste Deus. Deus fala aos nossos corações. Que Deus fala como nosso Deus? Com que Deus podemos comparar este Deus que fala no âmago do homem, lá dentro do coração? Não é no sentimento, não é no sentido, não é no ouvido carnal, é lá na profundeza do nosso coração. Com quem comparamos este Deus? Que formas tem este Deus? Eu vi Deus ou somente ouvi a voz de Deus? Israel ouviu a voz de Deus. Por isso, ele fez desta nação uma nação de sacerdotes,
uma nação santa, porque eles ouviram a voz de Deus. E a nação nossa, hoje, a nação eleita, o povo adquirido por Deus, como disse ali em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que Pedro chama aqueles que estão na diáspora e diz: vós sois real sacerdócio, vós sois nação santa, vós sois povo adquirido, vós sois linhagem de Deus. Olha como Deus trata, o Espírito Santo trata a noiva, a eleita. Vós sois nação santa, vós sois povo adquirido por Deus. Esta noiva, esta igreja tem esta finalidade neste século 21, de verdadeiramente mostrar às nações que o nosso Deus é incomparável. O nosso Deus não pode se comparar a nada neste mundo. Você vê que em muitos jornais de televisão, no YouTube, já fizeram até o desenho, sim? O desenho deste vírus. Parece uma esponjinha assim com pontinhas. Em alguns pinta de color lilás e tal. E esse representa este vírus que está assolando as nações. Ele já tem uma imagem visível. Ele já tem uma imagem visível. Mas com que podemos comparar a Deus? Não vamos cair na besteira de Arão, sim? Como quando no deserto fez com ouro uma imagem de um boi e disse: Israel, este é teu Deus que te tirou da terra do Egito. Misericórdia, que me tirou da vida perniciosa que eu tinha. Não foi nenhuma filosofia, não foi nenhuma imagem, não foi nenhuma mandinga, não foi quem tirou você lá das garras do diabo, lá do inferno aonde nós estávamos, não foi religião frívola, não foi homem nenhum, foi o braço poderoso do Senhor que tirou você. E diga-se de passada, Ele ainda continua resgatando dos quintos dos infernos, Ele ainda continua resgatando da idolatria, da feitiçaria, do alcoolismo, da drogadição, da prostituição, da jogatina, tudo que é antro de pecado. O braço poderoso do Senhor ainda continua resgatando. Com que comparar este Deus que salva presidiários, que salva alcoólatras, que salva traficantes, que salva matadores de aluguéis? Com que comparar a este Deus tremendo que capacita analfabeto, a este Deus tremendo que faz falar criança, a este Deus tremendo, incomparável? Com que compará-lo nestes dias? As nações o fazem. Deus tenha misericórdia da igreja do século 21, que faz mandinga, que diz: olha o copo d'água aqui, tome o copo d'água parece que é comparado com meu Deus, passe por este caminho de sal, de açúcar, de pimenta. Misericórdia, comparam a divindade de Deus com esta coisa criada pelo homem. Caminhe por esse caminho, entre nesta porta. O meu Deus abre porta onde não tem parede. O meu Deus ainda hoje abre janela dos céus para sustentar o seu povo. Como comparar este Deus com as mandingas de certas igrejas? Deus tenha misericórdia da igreja do século 21. Deus tenha misericórdia da igreja que se corrompe a passos agigantados. O meu Deus não se compara a nada deste lixo que apresenta muitas vezes os pastores mediáticos na mídia e na televisão. Deus tenha misericórdia. O meu Deus é um Deus singelo, simples. O meu Deus é a coisa mais linda que há existido, existirá neste planeta Terra. E eu não preciso vê-lo, eu não preciso tocá-lo. O meu Deus não se compara a nada que o meu sentimento, meu sentido e a minha imaginação queira me fazer imaginar. O meu Deus é incomparável, mas também meu Deus é exclusivo. Só Ele requer a minha adoração, com todas as minhas forças, com todas as minhas virtudes emocionais, sentimentais, físicas. O meu Deus é exclusivo, o meu Deus é
incomparável. Que o Senhor nos ajude nestes dias, como igreja da última hora, como a igreja esta última geração, porque daremos conta, prestaremos conta a nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, possa usufruir esse estudo bíblico e, o melhor, podermos sempre praticá-lo. A palavra é boa quando se ouve, mas também é muito melhor quando se pratica. O Senhor nos abençoe, nos dê um domingo na presença do Senhor. E aguarde logo mais, teremos o nosso culto online. Não deixe de estar orando, já falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Aleluia! E aquele que há de vir, virá, disse o escritor de Hebreus. Aquele que há de vir, virá. Falta um pouquinho. Igreja, continue orando, continue de vigilância. O Senhor está às portas. Deus te abençoe. Um forte abraço do seu pastor, o irmão Marcelo Peralta. Deus te abençoe, querida igreja. E você que nos ouviu nesta manhã, talvez chegue esse áudio a você que é parente de algum membro ou congregado da igreja, você que não é crente, procure numa Bíblia, sim? Se você não tiver Bíblia, peça a este que mandou o vídeo, o áudio, desculpe, da Escola Bíblica, e também peça a este que te ajude, porque o Deus que nós pregamos, este Deus que está falando nesta Escola Bíblica Dominical, que é exclusivo e incomparável nestes dois primeiros pontos, ele está para voltar a este planeta. Eu gostaria que você estivesse preparado para aquele grande dia que vem sobre as nações. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Deus abençoe.